Boa tarde, gente. Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer aí a vocês essa oportunidade, né, de poder trocar essa ideia, né, bater esse papo. Acho que é sempre muito importante, né, a gente falar sobre o espaço da mulher, não só no esporte, mas, né, o quanto a gente enfrenta, né, inúmeras dificuldades para ocupar esses espaços, né. Vou esperar a tenente entrar também e a galera chegando aí pra gente bater esse papo. Né? Acho que eu vou. Já tem aí um pessoal, né? Eu vou me apresentar, né? Pra quem não me conhece. Meu nome é Natiele, né? Eu sou atleta profissional de voleibol. E a convite, né, da Neném, a presidente da TRJ, eu vim, né, através dessa live conversar com a Tenente Cláudia, que é uma honra, né, para mim poder bater esse papo com ela, absorver muito, né, da experiência dela, e a gente vai trocar uma ideia sobre as diversas dificuldades, né, que a mulher enfrenta ao longo desses anos, né, no que diz respeito a ocupar espaços e principalmente no esporte toda a luta que a gente teve ao longo desses anos para ter um lugar de protagonismo e dentro disso tudo que a gente enfrenta, né? Toda questão de assédio, as diversas formas de violência que a gente enfrenta no dia a dia, porque a gente acaba achando que violência são só casos extremos de agressão, né? Mas é importante a gente salientar que existem diversas formas, né, de que a sociedade reproduz essa violência para com a gente, né? Então é importante discutir, é importante esse debate, porque eu acho que só através do diálogo mesmo que a gente tem como promover algum tipo de mudança, né? Então, eu achei de extrema necessidade, né, trazer essas discussões e eu acho que, assim, eu enquanto atleta e principalmente enquanto mulher negra, eu consigo perceber o quão difícil é a gente carregar, né, tanto essa questão de gênero, todas as dificuldades que a gente enfrenta por ser mulher, e no meu caso ainda tem o agravante, né, de carregar essa questão de raça, né, o agravante que eu digo é que a gente sabe, né, que a gente vive num país extremamente racista, então, além da dificuldade de gênero, né, existe a dificuldade racial que a gente acaba enfrentando no dia a dia. A Cláudia já entrou, vou chamar ela aqui pra gente... Ai, peraí, gente, eu tenho uma dificuldade aqui. Tenho uma dificuldade ainda com tecnologia, mas eu já tô me inteirando do assunto. Vou esperar a tenente aceitar aí a ligação, né, a chamada, pra gente começar aí o bate-papo. Deixa eu ver uma pergunta aqui, que como eu vejo a violência velada, principalmente a negação de direitos da mulher. Ai, obrigada. Então, né, eu acho que essa forma sutil, né, da violência, até vou ler de novo aqui a pergunta. Como você vê a violência velada e principalmente a negação de direito da mulher? Eu até, em algumas pesquisas que eu fiz esses dias, eu estava lendo sobre a história da inserção da mulher no esporte, né? Porque durante um bom tempo, as mulheres, né? Durante um bom tempo não, teve a primeira edição dos Jogos Olímpicos, que foi em 1896, se eu não me engano, foi. E nessa primeira edição, mulheres eram proibidas de disputar.
E nas pesquisas que eu fiz, o discurso na época do idealizador das Olimpíadas era que as mulheres seriam uma imitação imperfeita dos homens, né? Aí a gente vê o quão problemática essa fala, né? Porque nessa época nós nem éramos vistas como indivíduos, né? A gente era vista como uma imagem e semelhança do homem, só que inferiores, né? Então esse era um dos motivos pelos quais eles achavam que não era interessante mulheres estarem no esporte, participarem das Olimpíadas. Falando que não teria o que aprender com as mulheres dentro do esporte, que o lugar delas era único exclusivamente para estar ali apoiando seus maridos, incentivando seus filhos a praticarem esportes, mas elas, de forma alguma, seriam bem vistas ou bem aceitas dentro ali naquela competição. E aí, em 1900, houve, né, a liberação de mulheres participarem das Olimpíadas, só que em duas modalidades só, que eram o golfe e o tênis, se eu não me engano. Só que durante muitos anos existiu toda essa limitação de mulheres dentro do esporte. E por que eu trouxe essa questão histórica, né? Porque a gente sabe que tudo que foi criado de uma forma traz consequências ao longo do tempo. E, inclusive, aqui no Brasil, em 1941, foi escrito um decreto que mulheres só poderiam participar de esportes que fossem direcionados à natureza delas. Ou seja, claro, foi na época da ditadura, né? A gente sabe que isso tem influência, mas o que seriam modalidades únicas, exclusivos para que fossem de acordo com a natureza da mulher, entende? Então, assim, já foi colocado uma barreira já nesse sentido. Ou seja, futebol, qualquer outro tipo de luta não eram esportes que mulheres deveriam praticar. Isso nessa época. E aí, outra coisa muito interessante que me chamou a atenção foi que só em 2012, a gente está falando de 8 anos atrás, todas as, mulheres participaram de todas as modalidades que os homens participavam. Ou seja, até 2012, existiam modalidades que mulheres não praticavam. Entendeu? Então, assim, a gente vê que é tudo muito atual, né? Essa negação da gente ocupar espaços é muito recente. É muito recente e a gente ainda sofre essas consequências. A gente vê o quão é difícil, por exemplo, um esporte como o futebol, que é majoritariamente masculino, né? O quão é difícil a gente ver o apoio para o futebol feminino. Eu estou dando o exemplo do futebol, que no caso não é um meio que eu conheço muito, que eu vivo muito, mas que essa questão, para mim, fica muito evidente essa diferença, né? Fica muito diferente, fica muito evidente essa diferença para mim entre o futebol, por exemplo. Então, é muito complexo isso, né? Que é uma questão muito atual. Né? Teve uma outra história que me chamou muita atenção, que em 1964, algumas pessoas devem conhecer, né, a história dela, da Aida dos Santos, que é a saltadora, né? E ela foi a única mulher na delegação brasileira e nas Olimpíadas de 1964. E assim, uma mulher negra, pobre, que chegou nas Olimpíadas sem técnico, sem tênis, sem material esportivo. E assim, ela chegou lá e ficou em quarto lugar. Cara, eu não tô querendo aqui romantizar, né, toda essa situação que ela passou, mas a gente vê que é tão recente essa história, né, e assim, sem incentivo nenhum. Ela chegou lá sem incentivo nenhum. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou chamar a Cláudia de novo. Eu tô chamando ela aqui, mas eu não sei se tá dando certo. Vamos ver.
E é muito complexo, né, essa história, porque a gente vê que mesmo quando foi liberado as mulheres... Oi, Oi, Cláudia. gente, desculpa. Desculpa o Imagina, tudo atraso. bem? Tudo ótimo. Eu Peraí, deixa eu comecei... só colocar, fechar a porta aqui, porque a gente divide o espaço, né? Exatamente. Nesse tempo agora a gente tem que aprender a Ai, dividir, não com é isso? certeza, com certeza. Eu comecei um Ai, que bom. pouquinho, né? Até você Uhum, entrar, comecei me apresentando primeiro para a galera. E aí comecei falando mais geral, assim, sobre esse bate-papo e tudo mais. E aí eu acho que uhum. agora, né, você se apresenta e a gente aí continua tocando. Bom, primeiro queria agradecer demais o convite da torcida, né, do Organizada, da Sesc RJ, na figura da Alzira, que eu conheço como Neném, minha querida Neném, minha amiga de longa data, uma colega incrível, uma amiga mesmo, e que sempre me incentivou, e ela é uma dessas pessoas, daquelas mulheres que levantam outras mulheres, então, assim, meu beijo muito especial para todos que acompanham esse Instagram e que, para além do Instagram, tem toda uma atividade aí na questão do acompanhamento do esporte, do vôlei, do handball, e depois a Neném vai comentar algumas coisas aí que a gente vai poder acompanhar. Então, eu acho que conhecer você é incrível também, porque Uhum. nesse ambiente agora que a gente está vivendo de pandemia e de restrição de contato, mas a gente está conhecendo pessoas novas e está encontrando novas formas de se comunicar e de Exatamente. passar mensagem, de realizar transmitir conhecimento, né, e fortalecer as nossas redes e reforçar a questão do empoderamento feminino. Então, você é uma mulher extremamente poderosa, você tem uma trajetória de Obrigada. esporte. Eu não sou do esporte, mas gosto, e eu acho que todas as atividades onde as mulheres estão buscando espaço, estão criando seus ambientes, eu sou uma incentivadora e eu acho que é muito importante. Então, essa conversa com você aqui hoje, para mim, é um presente que eu ganhei da Neném, Ah, mas que, assim, e eu estou muito feliz, né, de conhecer um pouco mais, aprender com você também. A gente vai sim. trocar experiência aqui, Uhum. eu vou aprender com vocês. Eu tenho dúvidas para tirar com você, eu Uhum. tenho perguntas para fazer Sim, para você, e você também tem para mim. claro. Mas eu acho que esse fio condutor da nossa conversa é a gente falar sobre empoderamento feminino ou ausência dele. E Sim, eu acho que o extremo, né, dessa ausência de empoderamento feminino é a violência. E a exatamente. violência de várias De formas. várias Então, formas. assim, estou aqui à disposição para a gente conversar e muito grata mais uma Sim, vez. E é muito legal a gente ter mulheres, assim, aquela ideia assim, quando você faz referência de liderança, referência do esporte para todo mundo, em geral, nos falta referências femininas. com certeza. Então, é muito Porque importante que as nossas referências. é um lugar que é negado a gente, né? É negado a gente esse protagonismo, esse espaço, né? Eu estava até antes de você entrar comentando um pouco sobre a história da participação das mulheres, principalmente em Jogos Olímpicos, né? Que é o maior evento esportivo do mundo, né? E que até pouco tempo atrás, né? Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nas pesquisas que eu fiz, foi que só em 2012 mulheres participaram de todos os esportes igual, os mesmos esportes que os homens participam. Né? Então, só 8 anos atrás que a gente teve essa amplitude de mulheres participarem de todos os esportes. Né? Então, a gente vê que ainda é um debate, é uma luta ainda muito recente no sentido de avanço, né? Que até, por exemplo, na primeira edição dos Jogos Olímpicos, as mulheres não podiam participar. E o discurso era um discurso muito machista, né? Que as mulheres eram seriam uma imitação imperfeita dos homens. Esse era o discurso, né? E a partir da segunda edição, só que mulheres puderam participar dos Jogos Olímpicos, mas com restrição de apenas dois esportes, que era o golfe e o tênis. Então, falar um pouco, né? Por isso que eu trouxe um pouco dessa história, para a gente entender que a história ela traz consequências para os dias atuais. Então, a gente vê
que tudo que a gente ainda luta, que a gente ainda vive nesses ambientes, ele tem a ver de como tudo foi estruturado. Exatamente. Deu uma travadinha aqui. Você está concluindo? E aí é exatamente nesse sentido que a gente vê o quanto isso é consequência. Como a gente vive essas consequências até hoje, né? Eu acho que essa reflexão que você traz, olha, primeiro eu queria dizer que tem várias amigas chegando aqui para participar da live, tem a Tenente Grace aqui que entrou, beijo, Grace, tem o Renato de São Paulo, bom, já mandei beijo para você, Grace, maravilhosa, o Anderson também, um amigo querido, maravilhoso, então, assim, eu acho que essa participação, Renato de São Paulo, e assim, a gente está conseguindo chegar a outros espaços. Um detalhe que eu não sei se você falou antes, mas que você está no Rio Grande do Sul e eu tô em São Paulo. Você tem uma trajetória do esporte que você veio praticar em São Paulo, você tem sua trajetória em São Paulo. E aí eu acho que é isso. E quando você traz essa reflexão quando a gente começa a pensar nisso, porque quando a gente percebe os avanços que nós temos as mulheres encontramos mulheres em determinados espaços, a gente imagina que isso sempre foi assim. Que sempre foi. Então, como você falou, é impensável. A gente tem jogos olímpicos desde a Grécia. A origem é lá, a origem tem toda uma filosofia. E aí a gente pensa o seguinte, como é que a gente, assim, não deveria ser uma questão para a gente chamar a atenção, mas, assim, se a gente não faz isso, esse espaço nunca vai se abrir. A gente tem campeãs olímpicas, que a gente teve da natação, temos mulheres históricas e que sequer são lembradas. Exatamente. E não são lembradas, às vezes, até mesmo pelos próprios movimentos de mulheres. Por quê? Porque há uma invisibilidade da mulher no esporte. Por quê? Porque ainda tem essa ideia de que o esporte é algo masculino, que é algo que não é para as mulheres, e aí remonta a gente. Exatamente, remonta a gente para aquele lugar que a gente acha que é o lugar da mulher, que é o lugar da casa. Qual é o esporte que tem dentro de casa? É lavar roupa, fazer comida, né? Isso, arrumar a casa, não é isso? Só que, primeiro, esse esporte não é de mulher, bebês. Primeira coisa, assim, cara, isso para todo mundo. É uma coisa, é um debate que é muito assim da origem mesmo, né? De como a gente é criada. Por exemplo, aqui em casa nós somos em 4 mulheres e um menino, né? Somos em 5 irmãos. E assim, a gente tem muito gritante essa diferença, né? De como a gente foi criado e como o meu irmão foi criado. Então, dentro de casa, a gente já tem essa referência do que são coisas destinadas às mulheres, do que são os homens, né? Exatamente, essa coisa dos papéis. A gente tem uma coisa diferente, que eu venho de uma família de 4, uma família de 4 filhos, né? E eu sou a única mulher em 3 homens. Uhum. Mas eu sempre mandei em todo mundo. Então, assim, eu já de cara já cheguei, né? Sou mais velha, então eu ocupava. Vou mudar essa dinâmica aqui. Exatamente, a figura da primogênita. Então, assim, exerço desde pequena, sempre tive essa, até mesmo nas lideranças erradas para levar os meus irmãos para fazer besteira e todo mundo ser devidamente corrigido por mamãe, apesar dela negar hoje, as chineladas e as sandálias voadoras que a gente recebia, chinelo voador, né, a havaiana, mas eu sempre tive isso. Então, assim, e é essa coisa, né, da gente. Mas tinha essa questão, sim, de que eu ia ser preparada para aprender, e eu aprendi, porque eu sou uma mulher com mais de 40 anos, não é? E tudo, então venho de uma geração, cresci numa área rural, então eu muito cedo fui preparada para cuidar de criança, para cuidar de casa, sei costurar, esse é um detalhe da minha biografia que poucas pessoas conhecem, sei costurar, sei bordar, me preparei para ser uma mocinha casadoira, né? E acabei virando policial militar, por quê? Porque não era proibido. Esse é o ponto. Então, eu acho que a gente tem durante muito tempo, algumas coisas foram proibidas às mulheres, e é importante, principalmente para as meninas, para a galera mais jovem, e para os meninos também entenderem que quando a gente está falando sobre isso, a gente não está falando contra eles, e nem a gente está fazendo mimimi. Porque quando as pessoas querem diminuir algumas questões que são meio que escondidas, que a gente não fala a respeito, a gente chama de mimimi, a gente diz que é besteira. Mas, assim, durante muito tempo a gente teve barreiras. Se a gente for pensar lá no século XVIII, XIX, as mulheres não poderiam frequentar a escola. As primeiras escolas que permitiram a entrada de meninas era para aprender o quê? Minimamente ler uma receita para fazer uma comida ou para aprender os afazeres domésticos, porque ela precisava, e etiqueta para ela se comportar bem na sociedade. Isso para as mulheres de classe média e mulheres ricas.
quando a gente fala para a mulher pobre e para a mulher em especial, e aí quando a gente fala desse recorte da pobreza, a pobreza ela é feminina e, em sua grande maioria, ela é negra, e todas Exatamente. essas questões, quando a gente fala sobre isso, parece que a gente está fazendo mimimi ou jogando uma pessoa contra a outra. Não é isso. Constatar uma realidade e querer mudar não quer dizer que a gente vá tirar das pessoas para dar para outras, mas é dizer o seguinte: preste atenção no ambiente que você está. Dá uma olhada em volta, né? Exatamente. É bem isso mesmo. E quando eu até estava comentando isso, que além de ser mulher dentro do esporte, eu ainda tenho essa questão de ser mulher negra, né? Que para mim, é, me pensar enquanto mulher, só enquanto mulher, nunca foi o suficiente para mim, até porque além da questão de gênero, eu sempre carreguei comigo a questão de raça. Em determinados momentos da minha vida, principalmente tanto dentro do esporte, existiam problemáticas com relação a isso, né? Então, a gente realmente são outros tipos de recorte que até quando a gente fala de empoderamento e feminismo, a gente tem que entender que existe uma diferença entre o feminismo e o feminismo negro, né? Porque enquanto a mulher branca ela tá na luta pela igualdade do homem branco, né, a gente ainda tem uma distância muito grande nessa questão. Então, eu acho que é importante pensar em todos esses recortes, né? Exatamente. Olha, entrou aí um menino que ele é do Jiu-Jitsu, o Vincenzo, que é de Duque de Caxias. Beijo para você. Ele sempre acompanha a gente, ele é do esporte também, das artes marciais. É uma graça. E ele também uma inspiração para outros meninos também para o esporte. E com certeza o 20 anos deve ter meninas também aí no jiu-jitsu, né? Uhum. Depois ele pode contar pra gente aí se ele tem coleguinhas, se ele tem coleguinhas meninas aí do jiu-jitsu também, que eu acho que é muito Sim. legal. Então, e aí quando a gente fala, vou visitar Duque de Caxias, sim, com certeza. Então, e quando a gente fala dessa questão das experiências, não é, e que a gente precisa destacar, é porque isso, porque você tem o que a gente chama de interseccionalidade, que são estudos que Exatamente. vão exatamente da área das ciências, que tentam entender um pouco da nossa sociedade, e principalmente quando a gente fala de experiências como discriminação, você tem padrões ou graus diferentes de experiência com essa discriminação. Então, você tem um grande recorte da discriminação, que é a discriminação contra a mulher, mas você tem também um recorte quando essa mulher é uma mulher negra. Então, assim, quando a gente fala que a violência contra a mulher, e isso em todas as formas, ela é uma violência, com perdão da palavra, porque eu acho que é uma palavra tão bonita, mas que cabe nesse caso, que é uma violência democrática, ou Uhum. seja, que ela atinge todas as mulheres invariavelmente por esse fato de ser mulher. Quando a gente vai analisar essa violência no lugar da mulher negra, ela é diferenciada. Então, quando a gente analisa dados de violência, de registro de violência doméstica, lesão corporal, feminicídio, ameaça, os maiores percentuais das violências ditas mais graves, e aí vamos lá destacar, a violência sexual, é a violência física, e aí as lesões corporais, e os homicídios, e os feminicídios e tentativa de feminicídio, quando a gente coloca uma lupa em cima, a gente percebe que a maior parte dessas vítimas são mulheres negras, chegando ao ponto da taxa de mulheres pretas ser o dobro em relação às mulheres brancas. Só que, em relação à população, as mulheres pretas são um percentual pequeno, não correspondem, não se explicaria esse Sim. percentual, a não ser que você tem sim um grau. E aí vamos pensar o seguinte, mas o que pode estar associado a isso? Pode estar associado a várias coisas. Primeiro, uma aceitação, a mulher negra levar mais tempo para fazer um registro, ela tolerar mais determinados graus de violência até que ela faça um registro. Por quê? Porque quando eu vou ver análise de registros de ameaça, de importunação ofensiva ou de importunação sexual, a maior parte das mulheres que registram são mulheres brancas. Eu não consigo acreditar que uma mulher negra não sofra, até pelo Uhum. estereótipo que se vende da mulher negra como exuberante e tudo mais, Uhum. que ela não seja alvo, por exemplo, de importunação sexual ou de Uhum. assédio sexual. Sim. Muito, até porque se faz muito essa objetificação da mulher como um todo, mas de uma mulher negra de uma forma diferente. Então, Você acha que enxergar tem a ver isso. também com a questão da sociedade ter esse costume de deslegitimar um pouco a fala da mulher negra,
Você acha que pode ter a ver com isso também? Sim, eu acho que tem. A gente hoje está vivendo um momento aí onde a gente está repensando, ou pelo menos o mundo está sofrendo um balanço, né? Está sendo chacoalhado nessa questão, que é para a gente pensar nessa desigualdade, porque a gente joga muito isso para debaixo do tapete. Não é? Exatamente. Lógico que no Brasil a gente se defende muito na nossa história de miscigenação, na nossa história da nossa falsa democracia racial, de que está tudo certo, não sei o que está tudo Uhum. certo, desde que a maior parte das empregadas sejam mulheres negras, a maior parte das mulheres com baixa escolaridade sejam mulheres negras, e esse tipo de situação, e aí eu falo isso. A naturalização dessa estrutura, né? Tá tudo bem, porque aquele é o lugar delas e é isso aí, entendeu? Eu sei que a maioria das pessoas, quando a gente fala isso, as pessoas imaginam que você está escolhendo, você está travando uma ideologia. Uhum. Não é esse o ponto. É a gente refletir, não é? É refletir sobre isso. Porque, assim, a gente sabe que não existem, a princípio, barreiras formais, como a Uhum. gente já teve durante muito tempo, que Sim, era a famosa entrada de serviço. sim, Né? sim. O famoso elevador de serviço, em que muitas das vezes, lá na década de 60, 70, 80, 90, até os anos 2000, e se bobear até hoje, a gente vai encontrar em alguns prédios Vai, aqui, vai encontrar. né? A gente vai encontrar pessoas direcionando pessoas de pele negra para aquele elevador. Sim. Então, assim, às vezes, independente, eu vejo pessoas assim que venceram todos esses obstáculos e que estão hoje em posições de poder. Isso quer dizer o seguinte: eu, por exemplo, trabalho numa instituição que nós já tivemos vários comandantes. Na década de 80, a gente teve um comandante-geral negro. Então, assim, na polícia militar, por exemplo, um dos fatores de mobilidade social dos negros é a entrada, o ingresso na polícia militar. Uhum. Oficiais, no grau de praças, sargentos, subtenentes, nós temos uma população, uma representatividade muito forte dos homens negros e das mulheres negras também. Nós temos Uhum. comandantes negras. Então, assim, nessa instituição onde você tem um caminho, onde a sua trajetória profissional e essas regras estão colocadas, isso não vai funcionar em regra como um fator de limitação. Uhum. Mas na sociedade como um todo, hoje a gente não fala mais sobre isso, mas o que a gente tinha antes quando a gente via um anúncio de jornal para emprego? Boa aparência. O que é boa aparência? O que é Não essa é? boa? Quem disse o que deveria ser uma boa aparência, né? Então, isso hoje não é mais permitido. Então, quem hoje discute, rebate essas questões, e às vezes sem o conhecimento, né, e sem refletir, e aí, às vezes, comprando um discurso barato, ou então já pasteurizado, não para pensar nisso. Eu, por exemplo, e aí, pensando na questão dessa miscigenação do nosso país, né, dessa mistura, né, que a gente tem, diferente de outros países onde você tem as pessoas, os grupos raciais, eles acabam se relacionando, e até a própria questão de interação afetiva entre pessoas de raças distintas, e raça também, o próprio conceito de raça já é um conceito complexo, mas assim, a gente ressignificou isso, porque a gente tem a noção de raça humana, então você discute às vezes etnia, cor, raça, então atendendo todas essas concepções, é dizer o seguinte: em alguns lugares você tem essa separação. No Sim. Brasil, a gente tem a falsa ilusão de que está tudo certo. Só que não, é só você andar, o Brasil tem dimensão continental. Então Uhum. você vai encontrar em várias, e principalmente quem vive no sul do Brasil, por exemplo, sabe essa Sim. diferença. Santa Com Catarina, certeza. não sei o que, a gente tem grandes atletas aí da parte do atletismo, da parte de ginástica olímpica, não sei o quê, onde você tem muitas meninas negras, mas às vezes elas vão treinar em estados onde você tem uma maior parte de mulheres brancas, não é isso? E você Exatamente. mesmo tem um pouco dessa experiência no Rio Grande do Sul, Com não é? certeza. Eu, durante muito tempo, era a única negra dos grupos, né? Onde eu frequentava, seja clube, seja seleção do estado. Então, é uma coisa muito aparente, né? Essa questão de você entender que quando você é única ou tem você e mais uma pessoa negra, existe um problema. E o que sempre me indignou muito é as pessoas não verem problema nisso. E eu acho que, para além também do esporte, são os espaços que você frequenta. Você se questionar o porquê de outras pessoas negras não ocuparem aquele espaço. E principalmente mulheres, né? Exatamente, e aí, quando a gente, retomando esse ponto que eu falei da minha origem, eu sou filha de um homem negro com uma mulher branca.
E assim, além disso, são de uma família pobre, de uma família humilde. Então, assim, e eu lembro de situações que meu pai passava, até mesmo de passar por constrangimento em lojas para fazer uma compra, para comprar um bem para dentro de casa, para comprar uma geladeira, o acesso até mesmo a um crediário, porque a forma como a gente podia comprar parcelado, papai não tinha isso. Então, assim, a maior parte das coisas que a gente comprava era à vista. E porque juntava-se o dinheiro para poder. E às vezes você chegava com o dinheiro numa loja e você ficava lá andando e não tinha um vendedor Sim. que te atendesse. Por quê? Porque acha que você não tem dinheiro. Que você, por ser um homem negro, um homem simples, você não pode adquirir. Então, assim, só quem viveu isso, sabe? E eu vejo muitas pessoas que não têm esse lugar de falar, ah, isso é um absurdo, isso é um exagero. É um Não diga exagero, isso né? que é feio, para que tá feio, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, eu sinto muito isso, assim, lógico que aí tem a questão do que a gente fala de algumas que eles falam da dimensão do colorismo, que Uhum. dependendo do tom, né, da sua pele, quanto mais negra, mais você vai sofrer. Então, aquela coisa da passabilidade de determinadas, Sim. você nem parece negra, a Uhum. sua pele é Você nem é tão clarinha, negra, sua pele você nem nem é é tão tão escura. negra assim, exatamente quando isso é um sentimento, e que Uhum. hoje uma coisa que nos E chama até atenção é não, que e até porque a sociedade ela te lê. A sociedade lê as pessoas que são negras que não são, sabe? Então não tem como, tem coisas que não passam despercebidas. Eu mesmo sendo uma negra não retinta, eu passei e passo por N situações que a sociedade me diz que eu sou negra, entendeu? Eu passo por situações que só pessoas negras passam. exato. Então, assim, eu acho que essa visão de que Ai, agora sim. Ai, você travou, mas tentou entrar agora numa voltou. ligação. Então, essa questão que a gente percebe de como a gente se sente, de como a gente se coloca, isso incomoda, porque o que acontece é o seguinte, para a maioria das pessoas, e principalmente para as pessoas que não querem lidar com o problema, só que quando você pega as coisas e vai jogando para baixo do tapete, uma hora ela explode. E pode explodir da forma que que não nos interessa. Então, eu acho que reconhecer isso é muito importante. A gente tem isso, essa dificuldade, especialmente no Brasil. A gente vai passando por cima das coisas. A Exatamente. gente acaba com a escravidão, mas continua com a empregada doméstica, com o banheiro de empregada, com o quarto de empregada, com todas essas realidades que a gente tem, não é? A que, nova que a gente não, senzala, não né? pensou. Exato, a senzala moderna. Ah, mas é exagero. Não, isso é. E aí é que tá. Mas ela vai ser colocada, e aí quando a gente pensa nisso também, é a nossa visão, por exemplo, minha mãe trabalhava com diária, nem pôde ser empregada doméstica porque nunca assinaram a carteira dela. Então, Uhum. ela também experimentava, mas quando ela se deparava em situações onde ela tinha uma diarista trabalhando no mesmo espaço que ela, que era uma diarista negra, a minha mãe acabava recebendo pelos donos da casa ou por quem estava contratando o serviço, um tratamento diferenciado em relação às negras. Isso passava, às vezes, até pela alimentação, por compartilhar mesa para se alimentar, com que tipo de serviço uma vai fazer e a outra não vai fazer, né? Quem é que Sim. vai cuidar do serviço de fora da casa e quem é que vai cuidar do serviço de dentro da casa. Então, assim, a gente está falando de duas mulheres que estão numa situação precária, que ganham pouco, num serviço fora do radar da formalidade, mas que a experiência da mulher negra acaba sendo pior. E isso é uma forma de você explicar a questão da interseccionalidade. E Exatamente. quando a gente pensa nisso, sabe assim, não como um conceito, mas como um dado, como uma realidade, e a gente percebe o seguinte, mas como é que a gente faz para mudar isso? Não é tirando nada de um determinado segmento para dar para outro, mas é acessando, dando espaço, não Exatamente. calando as vozes, Uhum. não invisibilizando essas pessoas, porque em geral, o que acontece na regra? Você pega uma mulher que venceu, negra, e diz o seguinte: olha, tá vendo aqui? Mas não é essa a realidade da maior Exatamente. parte das Isso é uma das pessoas. coisas que sempre me incomodou muito que no esporte, por exemplo, tem demais, né? Essa usar a exceção como regra, romantizar determinadas histórias, né? Não, porque o fulano saiu lá da periferia e não tinha nada. E olha, ele venceu na vida. Se ele conseguiu, ele venceu na vida, né? Ele conseguiu, se ele conseguiu, você também consegue, né? Aquele senso da meritocracia que a gente sabe que não existe, entendeu? Não é uma exceção que não é porque ele conseguiu, porque a realidade dos outros jovens, das outras pessoas foi a mesma realidade, ou que
o destino vai ser o mesmo, né? A gente não conseguir individualizar as coisas. Exato, e eu acho que quando a gente pensa nessa questão, você tem que perguntar nas trajetórias, não é? Exato. Qual foi, por exemplo, na minha vida, por exemplo, eu falei da minha história e o que fez a diferença na minha vida. Eu tive uma escola pública que, mesmo na década de 80, e na minha turma de 87, numa comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Vila Kennedy, a maior parte dos alunos da minha turma dessa época de 87, dentro da minha turma eu que sou oficial, eu tenho subtenente da polícia, eu tenho psicólogo, eu tenho um que é engenheiro da área de aeronáutica, temos psicólogos, assistentes sociais, nutricionista. Então, assim, tem um recorte, mas aí que tá, isso a gente está falando em 87. Será que hoje, essa mesma escola que eu estudei, a Escola Municipal Presidente Café Filho, a Escola Municipal Dalto Santos, que foi o que me deu a minha base toda, do que a gente chama na época seria o primário, que a gente chama hoje de ensino fundamental. Será que as crianças que estão nesse lugar hoje, vivendo um padrão de violência diferente, um padrão de mundo diferente, de desejos diferentes, onde o tempo todo o jovem e a sociedade é instigada a ter, a ostentar, a dizer o seguinte, ó, se você não tem um iPhone, se você não tem um telefone, você não é ninguém, né? É um outro momento. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória, eu tenho muito orgulho de cada professor da rede pública que fez a diferença na minha vida, e aí eu entendo que, principalmente para quem vem das classes mais pobres, a possibilidade está na escola pública, no serviço público, no posto de saúde, na vacinação pública, tudo isso tem que funcionar para que a gente pelo menos tenha condições mínimas Exatamente. de disputar, porque senão é tudo muito desigual. O que é um Enem para um menino que estuda numa escola milionária, que só o que o pai paga de mensalidade não é a renda da família inteira, e contando só a família extensa, tá? Não contando só o Sim, pai e a mãe. Quer dizer, só a mensalidade da escola. Que igualdade é essa? Como é que é exatamente. isso? Nem todo Então, mundo assim, só, parte do mesmo lugar, né? não é exato. E aí é onde a gente entra a discussão sobre equidade e igualdade. Igualdade, Né? exato. Aquela história daquele. Tem um meme Tem uma interessantezinho figura que dos fala. banquinhos, sim, sim. Exato, É muito emblemática, assim. exatamente. Em regra, se a gente abrir a Constituição, eu não precisava estar falando isso com você, porque está lá, todos são iguais perante a lei, está lá, isso está escrito, está positivado. Agora, será que a experiência é essa mesma? Então, assim, eu acho que a gente discutir, conversar sobre isso, e com esse viés, né, que a gente trouxe hoje, que a gente se propôs aqui, eu não sei se tem que controlar o tempo aí também, que eu sou péssima com isso, eu nem vejo, eu tenho tempo Não, aqui, a né? gente ainda tem 20 minutos. Ah, então tá. Então, e aí eu acho que do que a gente está falando aqui, que a gente se propôs, né, que a Uhum. Neném tá aí com a gente? Tá aí? Dá um oi para Tá. mim. Então, o que a gente se propôs a discutir, falar sobre violência contra a mulher, a gente está falando de uma vertente que eu acho que é muito importante, mas a gente está hoje em tempos de pandemia, onde a gente teve recentemente agora uma matéria grande, né, sobre o Uhum. Rio de Janeiro, mas de um modo geral refletindo dados do país, onde a gente teve um aumento em alguns estados da violência letal contra mulheres, do Sim. feminicídio, Que e elas isso estão afeta. convivendo com seus agressores muito mais tempo, né? Exato, e aí é muito importante também que a gente entenda que essa violência, esse agravamento da violência, ele é um dos efeitos, mas a causa não é o isolamento social, a Sim. causa dessa violência, desse aumento, é a de sempre, é a histórica, que é o machismo, que é a desigualdade entre homens e mulheres. E lógico que nesse tempero dessa violência, fatores que vão funcionar como gatilho. Então, Uhum. você tem gatilhos como álcool, drogas, frustração. Por exemplo, no próprio esporte, tem estudos que apontam que em dias de jogos, por exemplo, tipo quarta-feira, Uhum. no Brasil, e não só aqui, como nos Estados Unidos e em Sim. outros lugares onde tem jogos de beisebol, quando você tem um aumento da violência contra a mulher. Então, assim, e não vamos dizer o seguinte, só vai ter violência na casa do torcedor que perdeu, que o time Sim. perdeu. Tem, inclusive, Tem do no que que ganhou ganhou. também. Cara, Então, assim, uma coisa até que eu queria te perguntar era o que tu acha que é a maior dificuldade da denúncia, né? Tipo, que hoje até existe uma lei que não só a pessoa que está sofrendo a violência pode denunciar, né? Mas o que você acha que é o maior impeditivo de realmente ter a denúncia, de demorar tanto para existir essa denúncia? Seja agressões físicas ou
qualquer tipo de agressão nesse sentido. Sim, eu acho que primeiro é a mulher perceber que ela está numa situação de violência. Uhum. Dependendo do. E aí tem algumas pessoas, e às vezes até questão cultural mesmo, que vai dizer o seguinte: olha, o que é violência? Ah, não, ele me empurrou, ele gritou comigo, ele me chamou de feia, me chamou de gorda, disse que eu não sirvo para nada. Não, isso não é violência, isso é violência. Isso é violência Sim. e violência psicológica da pior possível. E que quando esse homem está fazendo isso perto dos filhos, ele também está informando para a Que menina que ela tudo tem que aceitar. bem fazer esse tipo de violência. Exatamente, está ensinando. Tem toda uma pedagogia perversa aí. Que é, primeiro e é assim que isso se reproduz, assim que Uhum. desde os tempos mais primórdios a gente chegou até aqui. Eu vi eu não lembro se foi uma matéria, um artigo, que falou um negócio muito interessante que eu guardo até hoje. Que quando o pai vai repreender a filha e ele, sei lá, bate, dá uma chinelada e tal, quando ele fala que ele tá fazendo aquilo porque ele ama, porque ele a ama, né? Que ele tá educando e ele bateu nela porque ele a ama, logo ele tá ensinando que se ele bateu nela por amor, porventura, quando ela se relacionar, se acontecer algo semelhante, é por amor. Então, talvez esteja no inconsciente, não seja assim algo de propósito, mas ele já está colocando na cabeça daquela mulher, daquela menina, que tudo bem você sofrer caso a pessoa se for em nome do amor, tá tudo bem, entende? Então isso já é uma forma que a mulher ela cresce com aquilo. Perfeito, é isso. E aí você tem essa ensinando para essa mulher que a agressão é uma forma de amor, tanto isso é tão forte, que nos anos 80, uma das campanhas que se teve para combater os homicídios de mulheres era quem ama não mata. Por quê? Porque era essa ideia de que e esses homens matavam, hoje não é mais permitido isso, você tem uma lei de feminicídio, mas os homens matavam as suas mulheres e iam para os tribunais dizendo que mataram por Por amor, amor. ou por amor, ou por ciúme, por crime passional. O que é o crime passional? É o crime da paixão, do Sim. descontrole. Eu amava tanto esta mulher que não aguentei que ela vivesse um relacionamento com uma outra pessoa, e que se ela não fosse minha, ela não seria de mais ninguém. A Então, assim, romantização desses absurdos, né? sim, e assim, e aí aquela coisa de chegar uma hora e falar assim, peraí, mas então se o meu marido não demonstra ciúme, se ele não exerce controle sobre mim, se ele não quer saber onde eu estava, isso quer ter uma coisa errada. E isso é uma pedagogia, que a gente tem que dizer o Sim. seguinte, olha, o amor de verdade, ele deixa livre. Então, assim, lógico que a gente tem medo de perder aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, isso serve para tudo, né? Quantas vezes a gente às vezes perde o sono nesse mundo que a gente está vivendo hoje, por exemplo, de pandemia, preocupado com a nossa família. O que é isso? Exato. É medo de perder, não Exato. é? É medo de perder para quê? Não é? Então, assim, esse tipo de questão é separar as coisas, não é dizer o seguinte, Sim. olha, eu posso amar uma pessoa profundamente, mas se ela não me quiser, o que eu faço com isso? Como é que eu vou lidar com isso? E isso serve para os jovens, isso serve para as meninas, para os meninos. Essa conversa que a gente está tendo aqui não é um papo de menina, é um Uhum. papo para todos, não é? E é Exatamente. por isso que a gente precisa da participação e da presença dos homens junto com a gente. Exatamente. Porque, principalmente pensando no mundo do esporte, não é? Quantas mulheres deixam de frequentar jogos, deixam de frequentar estádios? A gente tem iniciativas aqui no Rio de Janeiro e deve ter em outros estados, de iniciativa de projeto de lei para que as mulheres seja assegurada às mulheres a presença em jogos, em arenas desportivas, sem que elas sofram assédio. O que era para ser natural, né? Precisava? Eu vejo muito isso na questão da lei do vagão feminino, que foi uma coisa que eu vivi muito no Rio de Janeiro. E eu, inclusive, cheguei a ter uma briga feia com um homem que estava dentro do vagão feminino no horário que não era para estar. E assim, era incrível a forma que ele discutia comigo, como se ele tivesse razão. Assim, e eu fiquei não, de chegar ao ponto dele chegar a encostar em mim. Ele não me agrediu, mas ele encostou em mim do tipo, eu só estou descendo aqui porque é o meu ponto. Eu não estou descendo aqui porque você exigiu que eu descesse. Nossa, nessa hora eu fiquei revoltada, assim. Eu só não parti pra cima dele porque eu sou uma pessoa muito calma. E também porque não ia Mas levar a nada. nessa hora. Mas assim, Porque, não, eu fiquei porque muitos deles não impressionada. conhecem.
E assim, e uma coisa que me chamou muita atenção foi que era muito cedo, então não tinha nenhum guarda nem nada. E eu tenho certeza que se tivesse um guarda que pedisse da forma que fosse, ele iria sair. Foi porque eu, como mulher, fui educadamente avisá-lo que ele estava errado, que aquilo era um vagão feminino. Então, assim, precisaria existir uma lei que destinasse um vagão para as mulheres determinado horário? Sabe, precisava. O certo não deveria precisar. Porque o mínimo que você tem que ter é consciência de que você não pode assediar mulheres dentro do vagão. Exato. Então, assim, a gente ainda tá, como a gente falou, a gente avançou muito e essa violência da mulher, que a mulher sofre, quando a gente fala muito de violência contra a mulher, a maior parte da violência que a mulher sofre é no espaço doméstico, é dentro de casa. Sim. Mais da metade dos feminicídios, entre 60% e 70% dos feminicídios ocorrem dentro de casa. Os abusos sexuais acontecem dentro de casa, em grande parte perpetrados por pessoas próximas. Nós Sim. também sofremos violência na rua de estranhos. E aí é aquela Exato. situação que a gente fala que a gente tem até projetos e tudo de cidades seguras para as mulheres. Por quê? Porque o que é uma mulher sozinha num ponto de ônibus às 5 horas da manhã para pegar um ônibus ou para ir para a escola, ou seja, voltando do baile funk, seja lá o que ela esteja fazendo 5 horas da manhã num ponto de ônibus. Qual é o medo que ela tem? O que essa mulher passa? Quais são as ameaças que ela tem? E aí vamos pensar o seguinte, nessa mesma situação temos um homem ele vai ter as mesmas preocupações que ela, quanto a ser assaltado, quanto a, sei lá, levar um tiro, qualquer outra coisa que a gente possa ter, todos os medos que você pode ter quando você está nesse ambiente, enquanto ser humano, enquanto homem e mulher. Mas essa mulher tem um outro medo que ela tem. E qual é o medo? Responde para mim. Ser abusada sexualmente. Exatamente. Então, isso, e aí e às vezes a gente nessa conversa com os homens, que é muito importante, muitos deles falam, poxa, eu nunca parei para pensar nisso. Porque, assim, até a roupa que você vai usar, eu não deveria me preocupar com a roupa que eu estou usando, não é? Eu não deveria me preocupar, mas você pensa o seguinte, olha, com a roupa que eu vou pegar, que eu vou sair de casa para trabalhar, eu vou entrar num ônibus cheio. E Uhum. como é que isso vai? O que pode acontecer? Quantas mulheres passaram por aquela situação horrível de ser vítima de ejaculação dentro de Uhum. transporte público? Foi É, o que a minha ocorreu. roupa ela não deveria ser indicativo para nada, né? E ela acaba sendo. Isso, exato. E a roupa não é, e aí não é a roupa. Isso é muito importante a gente dizer isso. Mas a mulher, ela acaba fazendo isso, se pensando sobre isso Sim. quando ela vai sair de casa. Como se ela tivesse provocado aquela situação. E isso é uma coisa também que eu vejo que muitas mulheres elas têm receio de denunciar algumas coisas justamente por medo desse julgamento, né? E eu já vi N relatos de mulheres chegar, mas eu cheguei lá e parecia que eu que tinha cometido o crime, porque os questionamentos eram o que eu estava fazendo em determinado lugar, por que eu estava com determinada pessoa, sabe? Então, assim, você vê que você está no lugar de vítima, mas daqui a pouco você está sendo questionado como se você fosse ré, sabe? E é muito louco isso. Então, e aí a primeira coisa é isso, é não se sentir culpada. Tem até um museu que eu não sei aonde, que mostra as roupas que mulheres estavam usando no momento em que elas sofreram violência sexual. E aí tem desde vestido, e aí aquela história, o que está lá não é o shortinho, não é o top. Você tem desde vestido até o pé, burca, você tem todo tipo, e porque não é isso, mas o que acontece? Quem passa por isso, e eu volta e meia, eu tenho relatos de pessoas que passaram por isso, que confiam em mim, que me falam, Chapolin, bem-vindo, tá? Um prazer ter você aqui com a gente, né? Tem a Major Daniele também aqui, que eu não sei qual é a polícia dela, mas é de outro estado também que está participando com a gente aqui, que Legal. entrou, se ela quiser dar um oi aqui, dizer de onde ela está falando. Então, assim, quando a gente analisa observa essa característica, e que as mulheres começam a contar, muitas delas falam, poxa, mas será que eu não fiz alguma coisa? Será que eu não... E não foi, a culpa não é da vítima. Uhum. Isso é toda uma pressão social e isso às vezes faz com que ela tenha dificuldade de denunciar. Então, quando Exatamente. você começou lá atrás, quando você falou para mim, mas quais são as dificuldades para denúncia? Em todos, por exemplo, quando a gente pensa em violência sexual, por exemplo, há estudos que apontam que nem 10% das violências sexuais são registradas. E quando essa violência, então, a maior parte dela acontece com meninas de menos de 14 anos dentro de casa, perpetrada por pessoas conhecidas, e a gente tem casos infelizes dentro do esporte,
não Sim. é? Onde a relação treinador com a criança, e muitas das vezes essa criança, ela é depositária de sonho de uma família inteira, e muitas Naquele. crianças, não é isso? De Sim, sonho, exatamente. de expectativas de muitas pessoas, e essas pessoas que têm uma confiança extrema Uhum. dos pais e da própria criança, a gente já viu situações desse tipo. Ah, mas aí então a gente tem que desconfiar de todo mundo, a gente não vai confiar no técnico, no treinador. Não estou dizendo isso. Eu só Uhum. estou dizendo que a gente tem que ficar atento. Eu só estou dizendo que a Exatamente. gente tem que acompanhar. Porque essas pessoas, e aí é muito triste, por quê? Porque a ação de uns coloca em xeque a credibilidade, a lisura De do que todo um outros estão projeto, de fazendo toda uma da estrutura. melhor forma possível, com o máximo, com a melhor das intenções. Então, eu acho que. E uma coisa que é muito importante é porque uma das coisas que as pessoas, as mulheres que passam por isso têm medo é porque ninguém vai acreditar na palavra dela. Uma das coisas que faz uma mulher não denunciar é Uhum. ninguém vai acreditar em mim. Exatamente. Então, teve até um livro agora que eu recomendo para quem quiser ler, chamado Falsa Acusação, que conta a história de uma menina de 16 anos que passa por isso, que sofre um estupro e ninguém acredita nela. E ela tem toda uma trajetória, e na verdade trata-se de. Estou contando já spoiler do livro aqui, mas não vou contar o final, não. De um assassino em série, de um estuprador em série, que começa a atacar outras mulheres, mas leva muito tempo para poder correlacionar aquilo com aquele fato. Mas Sim, a trajetória de sofrimento dessa menina, que ninguém acreditou, só que o que aconteceu, eu estou contando de um livro, isso acontece todos os dias. Então, exatamente. assim, você imagina o que é para uma menina que está no esporte, que está passando por isso, ou que está entendendo que tem uma coisa diferente aqui, ela não confiar. Então, é importante que as meninas, primeiro, principalmente em grupos como esse, as meninas sejam parceiras umas das outras, que Sim, elas falem entre si, que elas não se vejam como rivais. Eu sei que no esporte, como na vida, de uma certa sim. forma, a gente é o tempo todo estimulado para a competição, mas fora da arena da competição, veja a tua colega de time, veja a sua colega do treino como sua parceira, como uma igual a você, como alguém que você Sim, pode ajudar e que você pode estender a mão, porque às vezes ela não tem quem confiar, principalmente se exatamente. isso está acontecendo dentro de casa. Às vezes ela vai falar com você que está do lado dela. Então, olha para tua coleguinha, olha para dentro dela, não olha só para a roupa que ela está vestindo, para o cabelo dela, igual o seu que está lindo aí, todo trabalhado. Obrigada. Não olha só para isso, olha para dentro, É tenta olhar para importante dentro esse da senso alma. de comunidade, né? De entender o grupo como uma unidade, né? Exatamente, exatamente. Aqui, a, a Janai, eu acho que é isso. As Janaína. pessoas fazem um nome diferente, mas ela fala, exatamente, ninguém acredita na criança, na menina. E é É, isso. Então, assim, a criança inventa, e às vezes a própria mulher não acredita na mulher porque mulher mente. Quantas vezes? E aí são todos os estereótipos. Mulher sim, mente, exagera, não é? Então, assim, todas essas. Quando a gente fala, e a gente entender isso, e mais uma vez, assim, quando a gente começa a conversar sobre isso, e mais uma vez, repito, isso não é um assunto de menina, não é um papo de menina, é um papo de todo mundo. uma Se a vez gente fizer eu, isso, o mundo vai ficar melhor. sim, eu estava participando de uma live onde dois amigos estavam discutindo sobre masculinidade, né? E masculinidade tóxica. E aí eu fiz algumas perguntas e aquele debate, ele me trouxe um questionamento assim, os homens, né? Geralmente homens só ouvem homens, né? Parece uma coisa que, tá generalizando, tá exagerando, mas esse lugar de escuta, eles direcionam muito para os homens. Não é que eles não ouvem as mulheres, mas na grande maioria, a credibilidade, ela é voltada, ela é relacionada para o homem. E eu questionei eles sobre isso. Mas vocês conversam entre si sobre, poxa, como vocês... como são as relações de vocês com as mulheres? Vocês discutem sobre o machismo? Pô, cara, você está sendo machista com isso, com aquilo. Vocês, entre amigos, vocês conseguem ter esse tipo de diálogo? E eles responderam que existe sim uma dificuldade, né? E é interessante porque se os homens se ouvem, né? Então, tem mais facilidade de ser ouvido do que ouvir uma mulher. Por que eles não propõem esse debate mais entre eles, né? Para que esse diálogo ele fique cada vez mais intenso, né? Então, isso é muito interessante, porque embora a gente esteja falando de machismo e tal, os homens eles precisam ter mais essa autocrítica e esse diálogo sobre como eles se relacionam e como eles se colocam perante as questões das mulheres, sabe?
Vê o nosso tempo aí, eu não sei como é que tá aí, dá uma olhada aí, Faltam cinco você. minutos. Então, vou Dá pra... responder essa, depois a gente É. faz. O papo fluiu muito, muito rápido, Sim, acho que a a gente gente. tem que combinar com a Neném um parte 2. Ou a gente Eu mesmo também acho. fazendo. Vamos saber se o pessoal tá gostando aqui. Cadê os coraçõezinhos aí subindo aí do É, povo aí? gente, Não tô vendo. tem que dar o feedback se tá legal. Exatamente, senão a gente está cansando todo mundo aí, e não sabe, não é isso? Mas é isso, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que os homens entenderem que esse é um assunto deles também. Uhum. Durante muito tempo, essas discussões, elas excluíram as discussões femininas necessárias, que eu acho que era aquele momento da gente se voltar para nós nos voltarmos para nós mesmas e começar a refletir sobre isso, mas está na hora da gente devolver isso e trazer outras Sim, pessoas. Então, eu acho que faltou um pouco, e eu talvez acho que não fosse o momento também, de fazer essa inclusão, mas hoje a gente já tem todo um acompanhamento. Nós temos muitos homens que conhecem do tema, mas a gente precisa trazer todo mundo, não adianta. E geralmente, quando a gente vai falar sobre isso, a gente já fala com homens que já têm um olhar diferenciado e está mudando muita coisa. A sim, própria relação de, como a gente fala de masculinidade, relação de homem com a criação dos filhos, a própria noção dos serviços domésticos, de que não é uma atividade só de casa, mas isso não quer dizer que isso que já esteja resolvido, não. Tem muitos exatamente. lugares onde a mulher, apesar de ganhar mais, contribuir mais, pagar o aluguel, e na divisão dos pagamentos, né, do investimento da vida doméstica, e especialmente o financeiro, as mulheres contribuírem com a maior parte, isso não quer dizer que ela vai ser aliviada de ter que cuidar lavar roupa, fazer comida, arrumar a casa, como se aquilo continuasse como algo inserido no DNA dela. Eu falei assim, ó, meu Sim, DNA não foi preparado para lavar roupa, para fazer comida, apesar de fazer todas essas coisas e muito bem, gosto, sim. mas não está no meu DNA, eu não É. preciso fazer isso, Não, e eu acho. outra, né? Eu aprendo, por exemplo, falam muito essa questão de a mulher que sabe cozinhar é para casar, né? Na verdade, eu aprendi a cozinhar para não morrer de fome, né? Para não passar fome. Eu não aprendi a cozinhar para casar, né? Então, Exato. essas coisas que são reproduzidas ao longo do nosso desenvolvimento, né? Exato, Nath. Então, assim, quando a gente percebe que a gente começa a educar o nosso ouvido para esse tipo de coisa, fala assim, mas por que é isso? Por que eu estou dizendo que só pode casar? Por quê? Porque eu não posso casar sem saber cozinhar, o meu marido não pode cozinhar para mim. Exato, Não é? E para nós, na verdade, não é isso? Porque exatamente. vamos compartilhar esse alimento. Claro, Então, assim, essa mudança está acontecendo, mas eu acho que quando a gente se abrir mais e os homens não terem medo de entrar num seminário que vai falar sobre violência contra a mulher, uhum. porque já teve situações de amigos meus chegar e falar assim, eu não vou porque vão ficar lá falar mal da gente, eu vou me sentir mal. Então, eu acho que a gente tem que ter uma questão seguinte, de como a gente lida com isso, da gente Uhum. trazer esses homens para o nosso lado, Sim, manter os que já estão conosco e trazer os outros, porque falta às vezes é conhecimento. E quando a gente fala de situações como violência, ameaça, para isso tem lei, responsabilização, mas mesmo fazendo isso, aplicando a lei e responsabilizando, esse sujeito, esse homem, ele vai voltar para a sociedade, mesmo que ele seja preso, ele vai voltar, e ele voltando, ele vai voltar a se relacionar com outras mulheres. Então, se a gente não reeducar, se a gente não mudar, ele vai reproduzir isso com outras mulheres. Então, e quando eu falo dessa violência, eu tenho situações de mulheres que nós assistimos hoje pelo programa da Polícia Militar, da Patrulha Maria da Penha, de mulheres agredidas pelo filho, pela filha. Então, violência doméstica tem para todo mundo. Pelo companheiro, exatamente. pelo ex-companheiro, meninas agredidas por namorado com medida protetiva deferida. Então, se você tem um namoradinho violento que está te perseguindo, você pode denunciar sim, você pode pedir uma medida protetiva. Se tem uma namorada, não é? Pode acontecer e a namorada aplica-se a Lei Maria da Penha da mesma forma. Então, Temos assim, 57 segundos. então tá. Você termina então. Cara, primeiramente queria agradecer. Eu acho que esse papo, esse debate é extremamente necessário para todo mundo. Só nesse tempo eu já aprendi demais. Para mim foi incrível essa troca. Então, primeiro eu queria te agradecer a Neném que colocou a gente em contato. E vamos marcar aí um parte 2. Obrigada, Neném, obrigada, Nath, obrigada a todo mundo que participou, que contribuiu, consegui responder umas e outras, mas pelo que a Neném está prometendo aqui a parte 2 aqui, e eu já tô disponível aqui, muito feliz. Ó, muito obrigada, Eu vou obrigada. salvar a live aqui no perfil, para quem não teve oportunidade de assistir depois. É isso que temos 10 segundos. Dá um beijo. Tá. Obrigada Beijo, por tudo, gente. curtam aí a Nath, curtam a Beijo. TRJ Sesc, não é, para acompanhar